pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu verificar se está gravando. Tá. Bom, meus queridos, foi-se a nossa N2, né? Logo vai ser já divulguei a nota para vocês, né? Vocês podem verificar a nota, né? Teremos alguns alunos que irão fazer uma nova oportunidade, tá? Mas espero que todos tenham ido bem, né? No pré-aula, então, desta nossa aula, né? A gente vai estar falando sobre o último ajuste de curvas, que no caso é o ajuste exponencial, no qual a gente adequa, então, uma curva do formato exponencial ao conjunto de dados. Tá? Na aula, a gente vai começar a falar sobre o processo de discretização de equações diferenciais, né, que é o método numérico, né, de solução para as equações diferenciais, que nós vamos estar vendo ali o método de Euler, né? E na próxima semana a gente vai estar vendo o método de Taylor e o método de Runge-Kutta, tá? Dando uma aprofundada aí no processo de resoluções pelo método de discretização, que é muito importante para a engenharia química, tá? Então vamos falar da questão do ajuste exponencial, tá? Pessoal, a gente viu, né, antes da avaliação ali na questão de ajuste de curvas, né, o método dos mínimos quadrados, né, o nosso MMQ, que normalmente a gente consegue ali formar um sistema e através desse sistema a gente consegue determinar os coeficientes de uma função de ajuste, tanto linear, quadrática ou cúbica, tá? Dependendo do nosso interesse, né, e a quantidade de pontos. Tá? Mas em alguns casos, né, como ali diz, né, os ajustes não lineares, ou seja, que não cabem a uma reta, né, necessariamente, às vezes, é mais adequado, né, utilizarmos, por exemplo, a curva exponencial. Tá? Então, em alguns casos, a disposição do conjunto de dados não apresenta correlação com uma reta, né? Coeficiente de correlação nulo, R igual a zero, que a gente acabou não olhando, né, para o coeficiente de Pearson. Mas a gente consegue olhar isso graficamente, né? Ou mesmo a correlação linear entre as variáveis é muito fraco, né? Muito fraco, o R é muito próximo de zero, tá? Nesses casos, é adequado que realizemos um ajuste a uma função não linear para aumentarmos a confiança de nossas aproximações, extrapolações e previsões. Para isso, podemos analisar o gráfico de dispersão dos dados, definirmos a tendência do conjunto e escolhermos a melhor curvatura que se ajusta a eles, podendo ser uma curva exponencial, quadrática, como a gente viu, logarítmica, hiperbólica, senoidal, etc. Então eu posso ajustar uma curva qualquer, né? A gente viu até agora a linear, né? Não linear, a gente viu a quadrática e a cúbica, e agora a gente vai abordar a questão da exponencial, tá? E vamos ficar nela. Lembrando, existem outras, né? Mas isso daí seria quase uma disciplina só, né? Ou metade da disciplina só falando de ajustes de curvas, tá? Então, olha lá, né? O nosso ajuste quadrático, então o formato do nosso conjunto de dados, o gráfico de dispersão, apresenta-se na forma de uma parábola, né? O ajuste cúbico, os dados parecem muito com a relação da curva, né, de cúbica. Um ajuste senoidal, né, no qual nós teríamos os dados formando uma curva senoide, né, essa oscilação frequente, tá? Ou mesmo um ajuste, no caso, o exponencial, gerando essa curvatura de crescimento ou mesmo de decaimento, né? O ajuste exponencial ele pode ser tanto neste formato ou quanto neste formato, por exemplo, no caso da lei de resfriamento de Newton, tá? Então vamos lá. No que consiste o ajuste exponencial? Tá? Então ele consiste em a gente escolher uma função φ, tá? Para representar a tendência do conjunto, considerando o menor desvio possível, né? Gerando para nós então uma função φ do tipo a vezes e elevado a b vezes x, que é a nossa curva exponencial para todo y maior que zero. Tá? No caso, né, só vale representar se o B, né, que é o expoente aqui, ele for positivo, nós teremos uma função crescente,
tá? Se o b for um valor negativo, nós temos uma função exponencial decrescente, ok? Então vamos lá para ver isso, né? Como a gente faz esse ajuste, né? Como que a gente ajusta uma função desse tipo? Agora vem um processo interessante, que é o processo de linearização, né, da função exponencial, ou seja, eu posso escrevê-la num formato linear. Essa que é a grande sacada, tá? Então, se a gente toma a nossa função y igual a vezes e elevado a bx, né, e aplicarmos o logaritmo neperiano em ambos os lados da equação, nós teremos ln de y, ele vai ser igual ao ln de a vezes e elevado a bx. Aplicando propriedade dos logaritmos, nós teríamos então ln de y igual ao ln de a, né? O log de um produto é igual ao log da soma, mais ln de e elevado a bx, né? Uma propriedade do logaritmo também é que, ao calcular o ln de uma potência da mesma base que o logaritmo, a gente pode cancelar o ln com a base. Então, nós teríamos aqui ln de y é igual ao ln do valor de a vezes b vezes x. E nós estamos chegando num processo de tornar essa expressão linear, né? Se nós considerarmos, né, o nosso ln de y igual a um valor de y aproximado, né, e o ln de a como um valor de a aproximado, nós temos a seguinte expressão. O valor de y aproximado vai ser igual ao valor de a aproximado mais b vezes x, na qual é a linearização da nossa função exponencial. Tá? E se ela é linear, nós podemos utilizar esses valores, né, dentro de um sistema para determinar os valores dos coeficientes a e b, no caso, o valor de a aproximado. Né? Então, nós teríamos aqui o sistema m, que é o número de pontos, né, vezes a aproximado, vezes o somatório de x, vezes o valor de b, tem que ser igual ao somatório de y aproximado. O somatório de x vezes o a aproximado vai ter que ser igual ao somatório de x ao quadrado vezes o valor de b, que vai ser igual ao somatório de x vezes y aproximado. Lembrando que o a aproximado é o ln de a, tá? E o nosso y aproximado é o ln de y, tá? Então, nós chegamos nesta expressão. Essa expressão ela já traz com essa representação, né? Então, ficamos ali com m vezes o a aproximado, vezes somatória de x, ou mais a somatória de x vezes b, é igual ao somatório do ln de y, né? O somatório de x vezes o valor de a aproximado é igual ao mais o somatório de x ao quadrado vezes b, vai ser igual ao somatório de x vezes o ln de y. Tá? Então, note que nesse sistema a gente vai obter o valor de A aproximado, lembrando que o valor de A aproximado é igual ao ln de A, ou seja, o valor de A é igual a E elevado ao valor de A aproximado. Tá? A gente vai ver que a gente vai usar planilhas para fazer esse procedimento. Tá? Então, durante o processo de decomposição de certa massa radioativa, temos que mt, ou seja, a massa em relação ao tempo, é igual a vezes E elevado a B vezes T, né? Representa a massa m em função do tempo t. Apresente os valores corretos da massa inicial e da massa no instante 12 segundos, se forem medidos os seguintes valores, né? Então, para o tempo de 1 segundo, a massa é de 1,47, tá? 2 é 1,30, 5, 0,89 e para 10 é 0,48. Tá? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, ou já disponibilizei, essa planilhazinha. Ela faz o ajuste exponencial. Tá? Nós temos aqui a nossa situação para a gente de estudo. Tá? Vou colocar ela aqui. E o que nós iremos fazer, né? Note que ela não está programada, eu vou deixar ela programado para vocês, só está programado a soma. Tá? Então, inicialmente, a gente faz a inserção dos pontos. Tá? Então, a gente vai ter ponto para x 1,47 para y. Tá? Então, para o tempo 1, a massa é 1,47. Para 2, 1,13 é o valor da nossa massa.
Para 5, nós temos 0,89 e para 10 a gente tem 0,48, né? No caso, a gente vai precisar do ln de y, então eu vou colocar igual ln, abre parênteses, do valor de y, configuramos, tá? 4 casas decimais, vamos arrastar aqui embaixo, até embaixo, ele já está configurado e já fez a somatória para nós aqui, né? Precisaremos do valor de x ao quadrado, então vamos colocar o valor de x elevado ao quadrado, repetir o procedimento para todas as nossas colunas, né? Temos aqui também o somatório de x ao quadrado e por último precisamos do valor de x vezes o ln de y, né? Então x vezes o ln de y, fizemos a configuração, arrastamos até o último parâmetro, né? Vai estar configurado para vocês, né? Já com a relação na planilha, tá? Temos aqui então todos os valores que nós precisamos. Tá? O que nós precisamos mais inserir? Né? Note que aqui a gente tem a soma de x, soma de y, somatória do ln de y, a somatória de x ao quadrado e a somatória de x ln de y. Tá? Nós precisamos então do valor da quantidade de pontos, no caso nós temos 4 pontos, então inserindo 4 pontos, ele retorna para a gente quem é o valor de B, ou seja, B é menos 0,12448, vamos usar 4 casas decimais, deixa eu configurar aqui para 4, né? Então menos 0,1245, 0,5094, né, para o valor de A aproximado e para o valor de A, né, o valor exato de A, ou aproximado para A, é 1,6643. Tá? Note que o B deu um valor negativo, ou seja, quer dizer que é uma curva exponencial decrescente. Né? A gente consegue observar isso gerando, por exemplo, o gráfico de dispersão para os valores de x e y. Né? Vou gerar aqui, inserir o gráfico, né, de dispersão. Note que esta é a nossa função. Deixa eu pegar uma melhorzinha, seria esta. Né? Esta é a nossa função, ela tem uma representação decrescente. Né? Note que quase é um ajuste linear. Note que esses 3 pontos estão quase, né, linearizados. Né? Poderíamos aplicar entre eles também um ajuste linear, mas essa curvatura de tendência aqui pode ser dada como a representação. Olha lá. Linha de tendência, a linear, note que não é tão distante, né? Ela é muito próxima, mas eu poderia então colocar aqui uma exponencial e note como que os dados se encaixam, né, para a exponencial praticamente perfeitos, né? Ou seja, gerando mesmo uma curva exponencial. A linear temos algum erro, a exponencial ela é muito mais próximo, quase que perfeita a correlação desses dados com esse tipo de expressão, tá? Então, só para mostrar para vocês que é possível a gente fazer essa visualização. Tá? Muito bem. O que eu vou fazer antes de mais nada, né? Eu vou escrever essa função só por questão de hábito, tá, gente? Que por mais que o sistema calcule, é interessante que a gente saiba, né? A nossa f, nossa φ de x, né, a nossa função de ajuste exponencial, ela vai ser dada então por, né, o a 1,6643, tá? 1,6643 vezes e elevado ao valor de b, que é menos 0,1245, vezes x, né? Isso é uma representação genérica. Para o nosso estudo, na verdade, é massa em função do tempo, vai ser dada por 1,6643 vezes e elevado a menos 0,1245 vezes o tempo t, medido em segundos. Tá? Agora, o que ele pede? Ele quer que a gente determine, né, os valores corretos da massa inicial, ou seja, ele quer a massa para o tempo zero, e ele quer a massa
para o tempo de 12 segundos, né? Ambos os casos são o quê? Extrapolações, né? O nosso intervalo vai de 1 a 10, nós estamos calculando fora desse conjunto. Como eu disse anteriormente, os ajustes são bons, né, extrapoladores, já que eles levam em consideração a tendência do conjunto de dados, diferente da interpolação, tá? Bom, para calcular para zero, basicamente o que a gente faria era substituir zero na nossa expressão, tá? Né? Substituindo zero, ficaria e elevado a zero, que daria zero. Nós teríamos então 1,6643 gramas, né? Para o nosso caso. Então a massa inicial dessa massa radioativa, né? Pela planilha, né, a gente colocaria aqui x igual a zero e teríamos 0,6643 o valor dessa massa inicial, que é exatamente o valor de B. Tá? E ele quer para 12. Para 12 a gente faria a mesma coisa, né? Substituiria 12 no valor de T pela expressão e calcularíamos aqui. Pela planilha, nós vamos só apenas digitar 12, né? Então, e verificar quanto que vai dar. Ela vai dar 0,3737. Tá? Então, 0,3737 gramas. Tá? Lembrando que isso são aproximações. Temos aqui, então, tanto a massa no tempo zero, tempo inicial, tá? Quanto a massa no tempo de 12 segundos através deste ajuste. Tá? Vamos fazer mais um. Ajuste os dados abaixo a uma função exponencial. Tá? Então ele quer que a gente determine a nossa φ de x no formato de a vezes z elevado a b vezes x. Tá? Então vamos descobrir aqui quem é a nossa função φ que vai fazer essa correlação exponencial para nós. Tá? Deixa eu verificar se eu deixei esse exercício aqui. Não deixei. Vamos então copiar essa nossa expressão. Só para que fique um pouco mais simples. Aqui, tá? Nós temos então um conjunto que vai do 0 até o 4. Vamos mudar aqui. 0 é 3, para meio é 4, para 1 é 6, para 1,5 é 9, para 2 é 12, para 2,5 é 17, para 3 é 24, para 3 é 24, para 3,5 nós temos 33 e para 4 nós temos 48. Tá? Vamos dar uma olhadinha para o conjunto de dispersão, tá? Para os dados de dispersão. Note que eles formam... Aqui eu digitei um valor errado, que é 3. Tá? Eles formam esta curvatura. Deixa eu só modificar aqui para esse, que é mais visível. Né? Temos esta curvatura, que se a gente olhar aqui para a tendência, né, ó, a reta foge bastante, mas se a gente tomar a exponencial, ela praticamente se ajusta perfeitamente a esses dados. Tá? Interessante verificarmos isso. Nesse caso, nós temos 9 pontos, então vamos mudar o valor de m, a gente não pode esquecer isso. Tá? Então, para 9, nós obtivemos aqui, então, os valores de A e o valor de B, né? Então é uma exponencial crescente, tá? Então temos aqui 2,9842, 2,9842 para o valor de A, vezes Z elevado ao valor de B, que no caso é 0,6943. 0,6943 vezes x.
tá? O resultado que está aqui embaixo ele é um resultado aproximado, tá, pessoal? Aqui, quando eu fiz anteriormente, eu tinha utilizado apenas 3 casas decimais, tinha algumas relações assim, que fazia alguma pequena alteração no resultado. Mas note que eles são muito próximos, tá? Deixa eu até verificar se eu peguei o valor correto. Peguei, né? Então está aqui a função de ajuste. Através dessa função eu posso determinar então qualquer valor, tanto de interpolação, extrapolação, e realizar previsões sobre esse conjunto de dados. No caso, aqui é simplesmente um conjunto de dados, não está associado a um problema físico ou a um problema químico. Tá? Vamos fazer mais um, né? A tabela abaixo representa o consumo de um novo produto em determinada cidade, durante o ano de 1976. Admite-se que o aumento do consumo é exponencial, então estime o consumo para agosto. Muito bom, tá? Então nós temos aqui que a gente vai gerar uma função de ajuste em função do mês, tá? Vou colocar M, no caso seria o consumo em função do mês, tá? É algo do modelo exponencial dado por A vezes I elevado a B vezes X. Note que conforme os meses passam, né, o consumo está aumentando, provavelmente isso é uma exponencial crescente. Tá? E depois a gente vai estar procurando o valor deste consumo, né, ou prevendo, né, estimando o valor deste consumo para o mês de agosto, que é o mês 8. Tá? Então vamos lá, aqui para o nosso conjunto de dados. Eu vou apagar essa parte. Né? Vamos calcular aqui, então nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, então segue o normal, então mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6, foi até o mês de junho. Nós temos 42 para o mês de janeiro, 67 para o mês de fevereiro, 112 para março, 181 para abril, 314 para maio e 544 para junho. Tá? Muito bom. Né? Aqui fica sem valor, né? No caso eu vou ter que, infelizmente, tirar, né, essa parte. Depois, lembrando que tem que reconfigurar. Nós temos um total de 6 pontos. Né? Nós temos 6 pontos conhecidos. E nós temos aqui, então, nossos coeficientes A e o coeficiente B, ou seja, a nossa função de ajuste exponencial, ela apresenta 24,3509, 24,3509 para A, vezes Z elevado ao valor de B, que é 0,5120, né? 0,5120 vezes M. Né? E a gente procura, então, o consumo, uma estimativa para o consumo do mês 8, né? O mês de agosto. Tá? Então, a gente substituiria 8 nessa expressão. Né? Então, substituindo 8, nós teremos 1.443, né? 1.443. Posso dizer aproximadamente, né? Porque já que é o consumo de um certo produto, né? E o consumo de um certo produto, não posso falar que ele é um número quebrado, né? Então a gente teria 1.460, não é 60, não é 40, 1.464, tá? Fiz um arredondamento aqui para o inteiro mais próximo, né? Ele não consumiu 1.463, né? Vai consumir aproximadamente 1.464. Tá? Conforme fiz para os demais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico de dispersão. Tá? O gráfico de dispersão, então, ele aponta para nós esse tipo de curvatura. Se a gente for para linhas de tendência, a linear você tem um erro
considerável, mas se a gente for para exponencial, ele se ajusta quase que perfeitamente ao conjunto, tá? É sempre interessante dar uma olhadinha nesse conjunto de dados através do gráfico de dispersão, certo? Pessoal, temos aqui as referências bibliográficas, né, os livros ali que a gente adotou para produzir esse material, e aguardo vocês na aula para a gente estar falando então do processo de discretização e o método de Euler, tá, para equações diferenciais. Grande abraço, fiquem com Deus.